Esse é o primeiro vídeo de uma série que estou lançando nesse canal. Vamos tratar especificamente sobre virtualização e criação de máquinas virtuais para o propósito de aprendizagem. Nesse vídeo você vai entender de forma bem simples o que é uma máquina virtual e como trabalhar com virtualização no seu computador mesmo, sem precisar de nada além do que você já tem. Mesmo que seu computador seja simples ou antigo, ainda assim há meios de você aprender virtualização, mesmo que você também não tenha experiência nenhuma em tecnologia. Seguindo a cada vídeo, você aprenderá a instalar um virtualizador, aprenderá a criar máquinas virtuais e instalar o sistema operacional que você quiser, seja ele Linux, Windows, Mac ou outro, e dessa forma você verá o quão semelhante à realidade é uma máquina virtual de uma máquina física. É só seguir o passo a passo e aproveitar. Aproveitando, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Máquina virtual é um ambiente computacional extremamente fértil para quem quer se tornar um profissional de cibersegurança ou apenas adquirir conhecimento na área de tecnologia. A ideia aqui não é aprofundar em definições científicas sobre virtualização. A intenção é popularizar o conceito de máquinas virtuais. No ambiente de máquina virtual, você é capaz de aplicar conhecimentos de sistemas operacionais, redes de computadores, fazer testes de softwares, fazer testes com vírus, worms e outras pragas digitais e se aprofundar no conhecimento de como elas funcionam e como combatê-las. É uma tecnologia neutra que pode ser usada para você aprender o que quiser, seja bom ou mal. Quando você começa a aprender sobre máquinas virtuais, é como descobrir um mundo à parte, onde tudo que você executa lá não tem efeito fora daquele ambiente. A não ser que você queira, pois máquina virtual pode ser um ambiente controlado, desde que você configure ela adequadamente. Vamos ver isso em outros vídeos dessa série. Por isso disse que se você se interessa em se tornar um profissional de cibersegurança, saber muito sobre virtualização e máquinas virtuais é imprescindível. O que acontece numa máquina virtual fica nela, a não ser que você permita que o que é executado lá dentro tenha influência fora dela. Isso é perfeitamente configurável. Neste momento, se você pudesse abrir seu computador fisicamente falando, você veria todo o hardware dele, processador, memória, HD, placa-mãe, placa de vídeo, tanto em computadores desktop quanto em notebooks. Uma máquina virtual é uma representação lógica de uma máquina física. Quando você cria uma máquina virtual, você encontra todas as características de uma máquina física presente na máquina virtual, sendo possível realizar configurações em cada componente de acordo com sua necessidade. Em outros vídeos vou te mostrar todos os componentes que a máquina virtual possui disponível para configurações, como se fosse um equipamento físico. Um dos benefícios da máquina virtual é que você pode ter quantas você quiser para instalar o sistema operacional que você quiser, sem precisar comprar um equipamento físico novo. Por exemplo, do meu notebook eu posso ter quantas máquinas virtuais eu quiser, ou quantas meu notebook suportar, onde cada uma terá o sistema operacional que eu quiser, onde uma máquina virtual pode ter acesso a outra ou pode trabalhar de uma forma isolada. Vamos supor que você queira aprender a trabalhar com Linux. Basta criar uma máquina virtual e instalar o Ubuntu, por exemplo. Em outros vídeos dessa série faremos isso. Não precisa de um computador novo para fazer isso. Se quiser instalar qualquer versão do Windows, basta criar uma máquina virtual e fazer a instalação. Entende a facilidade que a virtualização traz para o aprendizado? Agora imagina a facilidade e os benefícios que a virtualização traz para o meio profissional, onde 10 servidores podem ser substituídos por apenas um e fazer o mesmo trabalho, e ocupar 1/10 do espaço físico e economizar uns 60% da energia que os 10 consumiam. Mas vou deixar para falar sobre virtualização para o meio profissional em vídeos posteriores, até porque é um assunto muito extenso. Continuando. Você pode ter quantas máquinas virtuais você quiser, isso é fato. Mas para isso você precisa de um hipervisor. Não se assuste, a palavra parece assustadora, mas é apenas a descrição de um aplicativo responsável em gerenciar as máquinas virtuais criadas por você dentro do seu computador. Só para deixar claro, temos dois tipos de hipervisor. Um hipervisor verdadeiro é instalado como um sistema operacional. Mas como vamos usar uma versão com um propósito mais educativo, vamos usar um pseudo-hipervisor que é instalado sobre o sistema operacional como um aplicativo comum. O hipervisor verdadeiro é chamado de tipo 1 e o pseudo-hipervisor que vamos usar a priori é chamado de hipervisor tipo 2.
Um hipervisor tipo 1 é mais para o meio profissional, porque ele requer ser instalado em um servidor físico de verdade. É necessário muito mais recursos de processamento, de armazenamento para que ele funcione de maneira adequada. Por ora, o hipervisor tipo 2 escolhido, dentre vários que existem, é o VirtualBox da Oracle. Ele é gratuito e, como estamos em processo de aprendizagem, tudo que é gratuito é uma opção ótima para estudo. Ele é bastante simples e prático para usar, com um propósito educativo. Pode ser instalado nos principais sistemas operacionais do mercado, como Windows, Linux, Mac. O VirtualBox possui compatibilidade na criação de máquinas virtuais para uma grande gama de sistemas operacionais. Agora que você já está mais familiarizado com o conceito de máquina virtual, precisamos dar alguns nomes. O sistema operacional sobre o qual você instalará o VirtualBox é chamado de sistema hospedeiro. Já o sistema operacional que você instala na máquina virtual que você cria é chamado de sistema operacional convidado. Quando você cria uma máquina virtual, o hospedeiro está compartilhando parte dos recursos físicos do computador com o convidado. Faça uma analogia com o convidado na sua casa. O convidado usará parte dos seus recursos durante o tempo em que ficar na sua casa. Já um hipervisor tipo 1 tem acesso direto aos recursos físicos do equipamento, ou seja, ele próprio gerencia o hardware do equipamento. Vou mostrar um modelo esquemático do hipervisor 1 aqui na minha tela para vocês acompanharem. A primeira camada vem o equipamento físico, no caso um desktop, ou um notebook, ou um servidor. A segunda camada do hipervisor tipo 1 vem o hipervisor propriamente dito. Eu até coloquei aqui alguns exemplos. Dois exemplos de hipervisor tipo 1 é o VMware, que é um dos mais usados, e o Proxmox, que é um hipervisor open source. Sobre essa camada de hipervisor tipo 1, nós temos as nossas máquinas virtuais. Conforme formos criando uma máquina virtual, você vai instalando o sistema operacional para cada uma, e cada uma tem os aplicativos necessários que você pode colocar lá dentro. No caso, nós temos a VM1, que o sistema operacional, nesse caso aqui, de exemplo é o Windows, e dentro do Windows a gente tem os aplicativos que a gente tem de necessidade. A gente cria uma VM2 e ao invés do Windows a gente coloca o Linux e instalamos os aplicativos que a gente tiver de necessidade. E assim por diante. A gente pode ter quantos aplicativos aqui a gente quiser ou a máquina virtual suportar. E dentro desse hipervisor a gente pode ter quantas máquinas virtuais a gente quiser, desde que o equipamento físico suporte a quantidade de máquinas virtuais, porque há um limite físico de memória, de disco rígido, de processamento. Então tudo isso tem que ser estudado na hora de montar as máquinas virtuais. Aqui nós temos o hipervisor tipo 2, um outro modelo. Nós temos o equipamento físico, que é um desktop, notebook ou servidor, e temos a camada de sistema operacional, que no hipervisor 1 a gente não tem. Por quê? Vamos supor que seja o meu notebook, tem um sistema operacional hospedeiro, que é o Windows. Sobre ele eu vou instalar um hipervisor. Qual que é o hipervisor tipo 2 que eu vou instalar? O VirtualBox. É ele que nós vamos usar aqui como exemplo. E sobre esse VirtualBox nós vamos instalar quantas máquinas virtuais o meu notebook suportar. O mesmo esquema do hipervisor tipo 1, nós temos lá a VM1, que está com o Windows instalado, posso instalar quantos aplicativos eu quiser. Temos a VM2 com Linux instalado, posso instalar quantos aplicativos eu quiser e assim por diante. Posso ter N máquinas virtuais sobre o VirtualBox, desde que a minha máquina suporte isso. O hipervisor tipo 2 solicita recurso para o sistema operacional hospedeiro. No nosso caso, como vamos usar o VirtualBox, que é um hipervisor tipo 2, quando criarmos uma máquina virtual, ela vai solicitar recurso para o sistema operacional da nossa máquina. No meu caso, o Windows 11. O VirtualBox raramente tem problemas de compatibilidade com algum sistema operacional. Pronto, informações iniciais apresentadas. Nos próximos vídeos faremos a instalação do VirtualBox no Windows e no Linux. Será mão na massa total, passo a passo.
Acho melhor fazer tudo em vídeos separados para facilitar o seu aprendizado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação para ser avisado quando disponibilizar os próximos vídeos. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like e até a próxima.